Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? Carol aqui para mais um mapa mental, dessa vez a lição de jovens, cuidado com o vento de doutrina. Nós vamos ter aqui o primeiro tópico, onde a gente precisa entender o que significa vento de doutrina. Nós vamos perceber que isso foi um termo usado por Paulo lá em Efésios capítulo 4, versículo 14. O termo de doutrina, ele traz a ideia de algo que passa, que é algo passageiro, tá? E Paulo falava de formas de engano, né? A gente vai entender que vento de doutrina significa formas de engano que se manifestavam de diferentes maneiras e segundo as tendências de cada tempo. A igreja ela deve estar atenta à necessidade de identificar quais são as tendências doutrinárias que se manifestam hoje, com a finalidade de oferecer as respostas adequadas e corretas a cada uma delas. A gente precisa entender porque a falta de conhecimento da verdade é o mecanismo mais sutil usado pelo diabo para cegar o entendimento dos incrédulos, tá bom? Por que a igreja deve identificar as tendências do seu tempo? Ela precisa identificar para estudar e conhecer o seu tempo, pois ela é chamada a cumprir a sua missão nesse tempo. Então ela precisa saber quais são os ventos de doutrina aí que são atuais. É impossível que a igreja seja útil e relevante sem conhecer os desafios da sua época, tá bom? Então é por isso que ela precisa saber quais são as tendências, quais são as falsas doutrinas do seu tempo. Nós vamos perceber que nós estamos no tempo pós-moderno, tá? E há a desconstrução proposta pela pós-modernidade e a disseminação de uma espiritualidade baseada apenas em sentimentos e experiências, sem o devido compromisso com qualquer forma de estrutura doutrinária. Nós vamos perceber que eles só querem a experiência sem o compromisso com quaisquer natureza de regras, né? Se desviando de todas as doutrinas bíblicas sem ortodoxia bíblica. A pós-modernidade está vinculada ao egocentrismo e ao individualismo. Suas raízes no egocentrismo e na busca por autonomia, a espiritualidade divorciada da ortodoxia bíblica é um dos males mais nocivos da pós-modernidade, tá certo? E a pessoa é influenciada a pensar que é possível andar com Deus sem que haja necessidade de qualquer nível de compromisso com a sua doutrina e com a sua igreja. Essas são algumas características básicas das falsas doutrinas, o vento de doutrina. Nós vamos ter aqui a continuação do mapa mental, onde a gente vai falar sobre a resistência do crente, o mundo a ser resistido. Nós vamos ter aqui sociedade líquida um pouco, né? Sobre o que o autor da lição nos traz sobre esse tema. Vamos definir com muita coerência aqui o sentido da fé. É importante você ter esse mapa mental porque ele está bem desenhado, principalmente no quesito fé, né? Nós vamos ter também o último tópico aqui, falando sobre amar ao Senhor, amar a sua palavra e que nós fomos criados para o amor. Então, se você deseja adquirir esse mapa mental, clica no link aí abaixo e garanta o seu mapa mental da lição dos jovens, tá bom? Se você desejar dos adultos também, nós temos aqui no nosso canal.